A partir de agora, vocês estão sendo gravados. Essa aula está indo para as redes sociais. Nós iremos agora iniciar a nossa última aula do curso de Cristologia, né? É a última aula sobre a vida de Jesus, certo? Da qual nós... Peraí que eu estou colocando aqui para aceitar a presença de mais gente que está pedindo para entrar. Aí, bom dia. Sala cheia, né? Eu gosto assim. E bom dia. A última aula que nós tivemos foi a aula sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos algumas aulas sobre a vida de Cristo, que é o centro da nossa fé. Somos cristãos. Então, Cristo é o centro. Só que, mesmo Cristo sendo o centro, nós precisamos saber que Cristo, ele não nasceu, certo? Como a gente pode dizer, Cristo, ele não nasceu de uma chocadeira, né? Cristo não é um ET que veio de uma nave espacial. Pega só dois. Só dois. Acho que só um. Vai querer. Bom dia, Diana, tudo bom? Nós deixamos no carro. O microfone tá ligado, Diana. Oi? Então, a gente viu na primeira aula sobre o curso de Cristologia o papel da Virgem Maria para a concepção do Verbo de Deus, ela que foi escolhida, imaculada, para que pudesse gerar a Cristo. Na segunda aula, nós vimos também o início da vida pública de Jesus, que essa parte foi dividida em duas aulas, uma da qual nós falamos também sobre a oração do Pai Nosso e o Sermão da Montanha. A terceira aula nós focamos o nosso olhar na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo o pecado e a morte e nos abrindo o caminho para a salvação eterna. E na aula de hoje nós iremos falar, refletir, pensar sobre a ressurreição de nosso Cristo. Que Cristo, ele vence a morte. Cristo, ele vence o demônio. Cristo, ele vence o pecado. E a sua paixão e sua morte não foi o fim, né? Pelo seu sangue precioso, Cristo nos salva. Mas, pela mesma virtude divina que Cristo tem, ele é vítima da morte, porém não é derrotado pela morte, e sim ao contrário. Cristo não é derrotado pela morte. Cristo derrota a morte. Cristo é o vencedor. Ele é triunfante. Ele é soberano. E Cristo vai ressuscitar para poder dizer que ele tem poder sobre a morte, e vai ressuscitar para poder dizer que as suas palavras elas podem ser cumpridas. Que Cristo, ele anunciou a sua morte, mas ele falou para os discípulos ficarem tranquilos que logo após a sua morte viria a ressurreição. E também Cristo promete que no último dia nós ressuscitaremos. Mas de que forma nós ressuscitaremos? Ressuscitaremos no último dia, conforme podemos ver, né, que nós ressuscitaremos no último dia semelhantemente como Cristo ressuscitou. Teremos o corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo glorioso, ressuscitado. Imaginemos, irmãos, que quando nós tivermos o nosso corpo glorioso, o corpo ressuscitado, quando nós tivermos a nossa ressurreição no último dia, nosso corpo não será como este corpo aqui, de carne, é um corpo de carne e sangue, vai ser um corpo de carne e sangue, porém vai ser um corpo incorruptível. Ou seja, que não vai conhecer a decomposição. Imagina, nós seremos um corpo imortal. Um corpo que vai ter a saúde imbatível. Nós não ficaremos doentes. Um corpo que vai ter a glória, inclusive, conforme aquilo que você viveu na terra, você ostentará uma auréola de santidade, né? Como diz Santo Tomás de Aquino, ele fez um livro chamado O Tratado das Auréolas, que ele fala sobre
que na vida eterna nós teremos, como assim dizer, as marcas que nos levaram para os céus. Nós tem as auréolas dos mártires. Cristo, por exemplo, quando morre, ele mesmo com seu corpo ressuscitado, ostenta as 5 chagas, certo? Por que as 5 chagas? Porque quando Cristo ostenta as 5 chagas, mostra o sinal do qual ele morreu por nós. Assim também, alguns santos, como por exemplo, a gente pode imaginar São Sebastião, ele vai estar cheio de furinhos. Isso não é um defeito, é porque ele foi o modo pelo qual ele foi martirizado, levando flechadas. E nós também, as virgens, elas vão ter a auréola das vestes brancas, né? Que significa pureza. E nós teremos alguma marca no nosso corpo, ou no nosso jeito de se demonstrar no céu, marcando pela qual a glória que nós entramos no céu. O que nós fizemos nessa terra que nos levou para o céu, as virtudes, e tudo isso no céu será visto. Nós veremos todo o bem que nós fizemos. E tudo isso ficará claro. E isso é o mistério da ressurreição de Cristo, que nós participamos desse mistério. Então quero que vocês tomem o texto da aula de hoje que está no WhatsApp. Eu vou esperar vocês terem ele diante de vocês. Enquanto isso, eu estou aqui acolhendo o pessoal que entrou. Arthur, bom dia. Sônia, bom dia. Jeânia, bom dia. Pessoal, Bom dia. Eu quero acolher aqui o Leonardo também, que é o primeiro dia dele hoje conosco, né? Obrigado. Leonardo, do que você tem visto aí pelas aulas gravadas, tá bom o curso até agora? Gostei bastante, é bem diferente. Então, muito bem. Que bom que você veio parar conosco, né? Que bom. Mãe, você tá com o texto diante de você já? Peraí. Só um pouquinho. Peraí que eu me confundo um pouco, que eu mudei a configuração. Então, pessoal, quem tá com o texto diante de si, faz a joinha só para me perceber. Aí, o texto tá no WhatsApp, né? E nós iremos continuar da onde a gente parou da última aula, que foi o sepultamento de Cristo, certo? O sepultamento de Cristo. A gente viu Cristo descendo da cruz, morto, nas mãos da Virgem Maria, os discípulos depressivos, porque os discípulos acreditavam que Jesus, na verdade eles não entenderam 100% a mensagem de Cristo, eles pensavam que Jesus Cristo iria fazer uma rebelião, que Jesus Cristo ele iria mandar os anjos do céu combater o Império Romano, que dominava a Palestina naquela época, e eles não entenderam que a vitória de Jesus é contra o reino das trevas, é contra o império de Satanás, né? Não é contra os impérios e os reinos desse mundo que Cristo veio lutar, mas sim contra o império do pecado. E quando que começa o império do pecado? Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e desde então o gênero humano ele é, como a gente pode dizer, contaminado pelo pecado original, né? Todos os seres humanos que nascem com a natureza desordenada pelo pecado original. E esse é o império de Satanás, que é quebrado pela morte de Cristo na cruz e pelos sacramentos que advém da Santa Igreja Católica, que a gente vai ver na próxima aula os 7 sacramentos. Vamos começar a estudar os 7 sacramentos. Então, você conseguiu já achar, mãe? Sim? Você tá com o microfone desligado, mãe? Que não tô ouvindo sua voz. Tá desligado seu microfone, não tá saindo sua voz. Mas não tá saindo sua voz. Então eu vou lendo aqui por enquanto você resolve aqui. Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos no túmulo de Cristo. Sua mãe Maria, se a deixasse, ficaria ali e seria sepultada com seu filho. Quanta dor! José de Arimateia compra um manto e cobre
o corpo de Jesus e lhe dá seu próprio túmulo. Jesus, de tão pobre que era, não tinha nenhuma sepultura para descansar seu sacrossanto corpo sem vida. A pedra rola e sepulta um Deus que morreu por nós. Logo vem o sábado, e a tristeza reina nos corações dos discípulos e apóstolos. Mas algo acontecia em um lugar que os olhos não podem ver. Então, quando Cristo é sepultado, a Virgem Maria, com muita dor, sepulta o seu filho, o seu santo filho, certo? E sepultando o seu santo filho, os discípulos, sem esperança, perdem a fé, né? E Jesus Cristo, ele não tinha nenhum túmulo para ser sepultado, ele não tinha. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus às escondidas, ele vai doar o seu próprio túmulo, e tinha que ter um túmulo rápido porque já estava indo para a Páscoa, né? E o sábado estava chegando, então ele tinha que sepultar Cristo para que se comemorasse a Páscoa e celebrasse o Shabat, que é o sábado santo dos judeus. Cristo, então, sepultado, a pedra rola, e no plano espiritual, algo acontece. Enquanto Cristo, no sábado santo, repousa, Cristo, relembrando, Cristo morre numa sexta, durante toda a tarde e noite de sexta ele é sepultado, lembrando que para os judeus a tarde de sexta já começa a ser sábado. Durante todo o sábado ele descansa no túmulo, ele morto é sepultado no túmulo. E ao mundo espiritual, algo de interessante acontece. Jesus vai visitar a mansão dos mortos. Irmãos, se o céu ele nos é aberto pelo sacrifício de Cristo na cruz, onde foram as almas de, por exemplo, Adão, Eva, Isaías, Jeremias, Davi, Salomão, santos homens do Antigo Testamento? E como esses santos homens do Antigo Testamento, eles viveram uma vida de justiça, de santidade. E aonde que eles se encontravam antes de Cristo, se antes de Cristo a porta do céu não estava aberta? Vem aqui um mistério da nossa fé, que é a questão da mansão dos mortos. Ou como diz o credo niceno-constantinopolitano, os infernos. Mas infernos não entenda como o inferno onde as pessoas estão sendo condenadas eternamente. Infernos, vamos dizer, era uma parte, né, o Sheol era uma parte do Hades, onde as almas dos justos aguardavam a vinda do Salvador, certo? Então, não existia o céu aberto para as pessoas antes de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, o céu se abre e todos aqueles que morreram antes de Cristo aguardam em um lugar chamado Mansão dos Mortos. E é lá que Cristo está indo, no sábado santo, libertar, como ele pode dizer, as almas dos justos para elevá-las ao céu. Então vamos ler. Jesus com seu sangue salvou e redimiu todo o universo. Todos os homens que nasceram antes, durante e depois do sacrifício dele na cruz. Sabemos que aqueles que morreram depois da morte de Jesus vão ou para o céu ou para o inferno. O purgatório, né, que a gente vai ter uma aula falando sobre o purgatório, ele já é a garantia do céu. E antes de Jesus, onde iam as almas dos bons e dos maus? Quem vai explicar isso é o Catecismo da Igreja Católica, número 633. Conseguiu, mãe? Microfone fechado. Oi, tá me ouvindo? Isso, você consegue ler 633, Mansão dos Mortos? Sim, peraí.
Mansão dos mortos. Jesus com seu sangue... Vai no número 633, eu já li a parte de cima. 633, né? Isso. A morada dos mortos, a que Cristo morto desceu, é chamada pela Escritura os infernos, Sheol ou Hades. Porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor. O que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno e a condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. Cristo vai pregar aos mortos que ele venceu a morte e abrir a porta do céu para aqueles justos que viveram a vida retamente com temor a Deus. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida à mansão dos mortos é o cumprimento até a plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta no seu significado real, de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, porque todos aqueles que se salvaram se tornaram participantes da redenção. Cristo, portanto, desceu aos abismos da morte, para que os mortos ouvissem a voz do Filho do Homem, e os que a ouvissem vivessem. Jesus, o príncipe da vida, pela sua morte reduziu a impotência aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou quantos, por meio da morte, se encontravam sujeitos à servidão durante a vida inteira. Desde agora, Cristo ressuscitado detém as chaves da morte e do Hades. E ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu e na terra e nos abismos. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio, uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu, segundo a carne, e despertou aos que dormiam há séculos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte. Ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Eu sou o teu Deus, que por ti me fiz teu filho. Desperta tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Bom, gente, essa riqueza que traz o catecismo da Igreja Católica, muitos pontos aqui a serem considerados. E eu não quero frustrar vocês, é impossível a gente refletir tudo. Né? É impossível a gente refletir tudo porque é muito rico. Dá para fazer um retiro espiritual de 1 mês só com esse trecho que a gente acabou de ler. Ponto por ponto, teologia por teologia e assim por diante, né? Mas eu quero trazer aqui o essencial do que é o ensinamento da Igreja Católica para nós. Primeiro, Cristo, quando morre na cruz, vence a morte. E quando a gente fala o termo morte, é muito mais do que a morte física. Ele vem para libertar da morte espiritual. A morte espiritual nós conhecemos como a privação da visão de Deus. Ou seja, o inferno, o que é o inferno em essência? É o lugar onde você nunca vai ver a Deus. Você tem a visão de Deus obstruída pelo seu pecado, pela miséria que você é. E o inferno ainda existe hoje. Então a primeira coisa que eu quero ser enfático com vocês, que quando Cristo vai aos infernos,
ele não vai, como vai dizer o catecismo, ele não vem abolir o inferno da condenação. O que é o inferno da condenação? O lugar para onde as pessoas que rejeitam a Deus vão passar por sua livre e espontânea vontade a eternidade. Só que, antes de Cristo, antes da encarnação do Verbo, o acesso ao céu estava fechado. Por conta do pecado original, que por mesmo que você fosse uma pessoa mais justa do mundo, mesmo que você fosse a pessoa mais santa do mundo, em termos de humanidade, como foi Abraão, como foi Isaac, Jacó, José do Egito, servos de Deus, Noé, eles não pagaram a dívida do pecado original, porque eles não tiveram a redenção em Cristo. E após a sua morte, não poderiam entrar no céu. Então a igreja vai dizer mansão dos mortos, ou um nome análogo, infernos, né? Mas vamos adotar o nome mansão dos mortos para não confundir com o inferno da condenação. O lugar onde que a igreja também vai chamar de seio de Abraão. O lugar onde todos os bons e os justos de toda a humanidade aguardavam a sua redenção, aguardavam a sua salvação, que viria com a encarnação do Verbo, com Cristo. E quando Cristo ele se faz homem, se sacrifica e morre, sua primeira missão é ir até a mansão dos mortos, onde estão todos os justos do Antigo Testamento, e anunciá-los, bater as portas do Hades, bater as portas da mansão dos mortos, adentrar, e vão perguntar: quem é que queres adentrar aqui? É o Senhor, o Rei da Glória. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. E o Rei da Glória é o Senhor que, morto, ressuscitado, adentra na mansão dos mortos e ostenta as suas 5 chagas, tirando as chaves da morte da mão de Satanás e colocando em suas mãos. Jesus, com as chaves da morte em sua mão, é capaz agora de nos abrir a porta do céu, pelo seu sangue e pelos seus méritos. Traduzindo em palavras mais simples, o sangue de Cristo é a chave do céu, que abriu um cadeado que nunca poderia ser aberto por nenhum homem justo, por mais justo que ele fosse. É o sangue de um Deus humano que desce por nós na cruz e que abre as portas da mansão dos mortos, escancarando o céu para todos aqueles que querem entrar. Para mim, para vocês, para todos nós. Ir para o céu agora é uma realidade que você pode alcançar no seguimento de Cristo. E é por isso que Cristo vai dizer muitas vezes no Evangelho: felizes são vocês, porque ouviram coisas que muitas pessoas, muitos patriarcas queriam ter ouvido, e por terem visto coisas que muitos reis, profetas queriam ter visto e ouvido. Eu esqueci onde que é essa passagem, né? Mas diz algo mais ou menos assim: que essa geração que viu a Cristo e também a nossa geração tem acesso à salvação que o pessoal do Antigo Testamento, de antes de Cristo, não teve. Nós temos acesso a um caminho. A ressurreição de Cristo vence a morte, e a primeira morte que é vencida é a morte espiritual, libertando os justos da condenação da mansão dos mortos e colocando eles na visão beatífica do céu, porque o céu é a visão de Deus. O inferno é a não visão de Deus. E o céu é a visão de Deus. Sendo assim, a mansão dos mortos
foi aberta. E vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginemos então que Cristo não morresse na cruz. Que ele tinha direito de o fazê-lo se quisesse. Se Cristo dissesse, não darei o meu sangue por esses infelizes, e fosse ao céu em sua glória, não cometeria pecado nenhum, porque Cristo ele é indefectível, sem defeitos, nunca seria capaz de cometer um pecado, ou seja, Cristo não tinha dever nenhum para conosco, e se ele não morresse por nós na cruz, todos nós que morrêssemos teríamos um destino certo, o inferno, e isso seria mais do que justo. É entendendo o nosso papel de miséria, é entendendo o nosso papel de pecador, é entendendo o nosso papel limitado que nós entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz é doação, é dom. Ele não tinha que fazer isso por nós. E ele se doa, ele se entrega voluntariamente. Não é que Deus Pai, vai lá e salva esses moleques aí. Não, é voluntariamente. Cristo voluntariamente morre na cruz. Dom gratuito, doação gratuita. E por causa disso a gente tem que entender que o ato de Cristo na cruz foi um ato de misericórdia por nós. E a justiça divina, se fosse só pela justiça divina, o inferno estava de bom tamanho para nós. Mas a misericórdia de Deus anula a condenação que Satanás impôs a nós pelo jugo de Adão e Eva. E falando em Adão e Eva, quando ele adentra a mansão dos mortos, eu fico imaginando que você pode fazer um exercício imaginativo. Jesus Cristo andando na mansão dos mortos, aquela multidão de pessoas olhando Cristo glorioso. Imagine a mansão dos mortos como um lugar escuro, porque se Cristo é a luz do mundo, a mansão dos mortos deveria ser um lugar escuro. Então imagina todas aquelas pessoas vendo Jesus Cristo andando e a luz entrando. Quem já foi numa missa de sábado de fogo sabe que a missa começa com a igreja escura. E quando acende-se o círio pascal, ali é a luz de Cristo que ressuscita. Então imagina Cristo como um círio pascal, passando no meio da escuridão, iluminando. E ele procurava Adão, o primeiro, para dizer, Adão, pelo pecado de tu, Adão, o pecado entrou no mundo, mas não temas, Adão, eu, o novo Adão, o Cristo, pelo meu sangue estou aqui para te redimir e redimir todos os que estão aqui. Vamos, Adão, vamos para o céu. Agora eu fico pensando, Adão, o peso que ele saiu das costas dele, putz, filho, agora, ufa, tá consertada o meu erro, né? Tá redimido, né? Então Jesus vai buscar Adão e Eva. E eu fico imaginando, isso aqui é imaginação minha, não é doutrina não, tá? Ele andando e Adão indo atrás dele e puxando uma fila, né? O pessoal entrando assim na fila, né? E subindo para o céu. Jesus Cristo vai dizer para o ladrão arrependido na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse cara foi o mais sortudo de todos. A tradição dá o nome dele de Dimas, né? O cara ficou na mansão dos mortos 1 segundo, né? Porque Cristo, né? Ele morreu, chegou lá, oi gente, aí Cristo já veio, né? Já trouxe, né? Para ele a salvação. Então, vamos pensar o seguinte, que talvez a primeira pessoa que entrou no céu foi um ladrão. Após Cristo, né? Dimas, né? Vamos pensar assim que talvez a primeira pessoa que adentrou no céu poderia ter sido um ladrão, né? Isso para você ver a misericórdia do Senhor que se estabelece aqui. Então Jesus Cristo libertando os que morreram antes dele e os que fizeram mal antes de Cristo. E os que fizeram mal antes do Antigo Testamento? Tiranos, déspotas,
foram para o inferno. E as pessoas que não conheceram a Bíblia, o Antigo Testamento, não eram judeus. Deus ele vai julgar conforme uma coisinha que chama-se lei natural. A lei natural, diz Santo Tomás de Aquino, é a nossa capacidade inata que Deus coloca dentro de nós fazermos o bem e termos a consciência do que é o mal. Então, mesmo as pessoas não tendo acesso à lei de Deus, elas têm uma coisa chamada consciência. E as pessoas que foram justas e seguiram os princípios da consciência natural se salvaram. Isso antes de Cristo, tá, gente? E as pessoas que foram más, fizeram pessoas sofrerem, foram ímpias, foram para o inferno. Assim como é hoje. Hoje nós temos o Evangelho. Aqui, o Evangelho de Cristo está sendo pregado para nós. Como vocês hoje, católicos que aqui estão ouvindo o Evangelho de Cristo, da sua única e verdadeira igreja, vocês não têm mais direito de trocar de religião. Vocês agora sabem a verdade da fé cristã. E vocês sabem que não existe outro caminho para a salvação. Agora pensa num budista que vive lá no Butão, um país que 1% da população é cristã, e ele nunca tem acesso ao nome de Cristo, mas foi uma pessoa honesta, talvez ele se salve pelos princípios da lei natural. Mas se um dia alguém falar do cristianismo para ele, e ele entendeu o que significa a mensagem, o evangelho chegou até ele, então ele tem que tomar decisão. Porque só existe salvação dentro da Igreja Católica. Tá bom? Léo, digita aqui. Deixa eu ver aqui onde está a mensagem do Léo. Se isso seria uma responsabilidade pessoal ou seria em graus de responsabilidade. É isso, né? Isso seria responsabilidade pessoal ou em graus de responsabilidade. Então, depende, né? Vamos lá. Depende do conhecimento que a pessoa tem do Evangelho. Vamos dizer que ela não tem conhecimento do Evangelho. Vamos pensar que existem tribos indígenas que nunca tiveram contato com o ser humano. Então, o que vai dizer a doutrina da igreja? Existe uma lei natural do ser humano. E essa lei natural do ser humano, ela vai dizer o seguinte, que na verdade é os 10 mandamentos. Sabe os 10 mandamentos do Sinai? Eles não precisavam nem ser escritos, eles são naturais ao ser humano. Não matar, não roubar, certo? Não falar falso, não mentir. A questão sexual é para o matrimônio. Ter o contato com Deus, mesmo que se as pessoas não entendem o que é Deus, elas entendem o que é o mundo espiritual, pelo menos. Você vê que não tem nenhuma cultura que é naturalmente ateia, vamos dizer assim. Sempre tem algo como transcendente, sempre tem uma cultura como transcendente. E como que a gente pode responder isso, Léo? Se a pessoa não tem nenhum contato com o Evangelho, e ela seguir a sua consciência, e ela ser boa, conforme o princípio natural da consciência, e ela não conhece o Evangelho de Cristo, eu posso dizer que talvez Deus possa salvar essa pessoa. Talvez. Por que talvez? Porque eu não sei. Porque os 7 sacramentos, eles são, como eu posso dizer, Léo, o caminho ordinário. Mas se existe um caminho extraordinário, o próprio Catecismo da Igreja vai dizer que os 7 sacramentos são o caminho que Deus revelou. E que outros caminhos, eles podem ser segundo a vontade de Deus. Então, é responsabilidade pessoal nossa fazer o bem. Respondendo mais diretamente. Responsabilidade pessoal nossa fazer o bem. E a nós que conhecemos o Evangelho, sabemos a doutrina, não só uma responsabilidade, mas como fazer pelos graus de responsabilidade. Então a gente sabe que existe o pecado venial e a gente sabe que existe o pecado mortal. Que um tem mais responsabilidade que o outro. O pecado venial não nos tira o céu, o pecado mortal nos tira o céu. Mas a gente vai ter aula sobre isso, né? Então não vou adiantar o assunto aqui.
E segunda parte, o Léo pergunta, é porque existem casos de pessoas com psicopatia, por exemplo, que não conseguem se arrepender e tal, teria uma responsabilidade menor que as demais? Então, aqui tem o caso das pessoas com psicopatia que elas nascem, ou seja, portanto elas não têm culpa de nascerem assim. Mas eu precisaria de uma opinião de um psiquiatra para saber se elas podem escolher ou não fazer o mal, mesmo elas sendo más por natureza. Aí eu vou deixar em aberto, tá? Eu vou deixar em aberto que isso aqui é um caso que foge à minha formação. Mas vamos dizer que se o psiquiatra fala que ele não tem como não ser diferente, então a gente teria um debate teológico interessante, né? Então, pessoal, mais dúvidas, pessoal? Ô, Léo, se você quiser abrir o microfone e perguntar com a voz, pode também, tá bom? Eu até gosto mais do que ler o texto, né? É que eu não quis atrapalhar você falando. Não, de modo nenhum. E tem um mecanismo aqui de mão levantada. Toda vez que você levantar, aí eu já sei que você quer perguntar. Entendeu? Certo. Mais alguma contribuição, pessoal? Dúvidas? Eu gostaria de saber se até agora a linguagem da aula está sendo tranquila. Porque tem muito teologuês nessa aula. Tem muito teologuês, né? Então, às vezes é difícil. Às vezes a gente deixa passar alguma coisa, mas em síntese, nessa primeira parte da aula nós podemos afirmar que Cristo morreu por nós, venceu a morte, e a morte é um termo amplo que ela envolve a morte física, não só a morte física, como a morte espiritual. Cristo veio primeiro salvar a morte espiritual, certo? Veio redimir a morte espiritual, ou seja, abrir a porta do céu e dar o prêmio da salvação para os justos. Certo? Pode falar, mãe. Então, assim, voltando à linha do pensamento sobre a salvação daqueles que não conhecem a Cristo. Os índios, porque não conhecem a Cristo, eles criaram suas próprias religiões, que a gente sabe que muitas vezes ali tem espíritos, demônios, né? E usam deles. E aí eu queria saber, até essa parte da não culpabilidade dos índios, eles responderiam a Deus por isso? Olha, eu vou responder com Joseph Ratzinger, Bento XVI. Ele vai escrever uma coisa... Eu não sei, eu cito assim de cabeça, gente, mas talvez às vezes até talvez é outro autor, né? Bento XVI, ele vai dizer que o fato das culturas que não são cristãs buscarem a religião é algo do primeiro mandamento que existe dentro das pessoas, de querer buscar o sentido da vida através do transcendente, né? Daquilo que existe espiritualmente. Né? Então é natural que o ser humano busque a vida espiritual. É natural que o ser humano busque a vida espiritual. E isso Bento XVI vai ver como um traço do verbo. Ou seja, é um desejo que Deus coloca no coração dos homens de buscar a Deus. Aí também a gente tem a questão do pecado original. Todos esses índios, esses pagãos que não são cristãos, eles têm a questão, e nós também, né, das consequências do pecado original. A morte, a doença, e também existe o demônio, né? O demônio também está rondando por aí. Desse desejo bom dos seres humanos de buscarem a Deus, o demônio, vai dizer Santo Agostinho, que todos os deuses dos pagãos são demônios, né? Ele vai se utilizar desse desejo do homem de querer conhecer a Deus para inventar ídolos falsos, né? E o demônio vai assumir ídolos falsos, né? Por exemplo, e como que a gente sabe que isso é verdade? Vamos olhar os incas e os astecas. Sou professor de história, eu estava ensinando isso no 7º ano, né, inclusive. Os incas e astecas, eles acreditavam em vários deuses. Deuses que exigiam sacrifícios humanos. Ora, como que uma religião pode ser boa se ela exige o sacrifício de um ser humano? Você está entendendo? Alguns deuses que o Antigo Testamento combate, como Baal, como
outros deuses dos pagãos exigiam que você jogasse seu filho vivo numa fogueira. Passasse o filho pelo fogo, né? Que fala, né? Ou seja, desse desejo natural de um homem querer buscar a Deus e não saber, porque Deus ele é inacessível, né? Deus ele vai se revelar ao povo hebreu, né? Mas os outros povos Deus não se revela, mas o desejo humano de buscar a Deus, como diz Santo Agostinho, fizeste-me para ti, Senhor, minha alma não repousa enquanto não repousar em ti. Todo ser humano tem meio isso, essa ânsia de buscar o seu Criador. E essa ânsia de buscar o seu Criador, Satanás, ele vai, por causa da nossa brecha que nós temos pelo pecado original, adentrar e criar falsos ídolos. E por isso que o cristianismo é a luz do mundo. Quando um pagão é evangelizado, ele tem consciência que ele estava adorando demônios. E agora ele tem a consciência de que existe a luz e a fé verdadeira que somente é possível em Cristo Senhor. Cristo Senhor. Então, os índios ou pagãos que não têm acesso a Cristo, eles podem até ser enganados por Satanás. Mas a questão é a seguinte, eles estão seguindo a boa moral? Porque, tipo assim, é inato que você pegar o seu filho e jogar para ser sacrificado para um Deus, isso deve dar repulsa natural. E se tem repulsa natural, porque é errado. A consciência está ali. Então, aqueles que se recusassem a fazer isso seriam considerados justos. Você está entendendo? Aí só Deus poderia julgar a condição deles. Eu sou da opinião teológica que aqueles que de jeito nenhum conheceram a Cristo, de jeito nenhum conheceram a Cristo, e seguiram a boa lei natural, eles podem ter alcançado a salvação. Mas isso é uma opinião teológica. A doutrina da igreja fala assim, a doutrina da igreja vai falar assim, que as almas que morreram sem o batismo, principalmente das crianças que morreram sem o batismo, ou daqueles que não tiveram como ser batizados, estão entregues à misericórdia de Deus. Isso pode significar muitas coisas. Você está entendendo? Vamos ler o túmulo vazio agora. Alguma dúvida sobre Cristo e a mansão dos mortos, gente? E eu não sei se eu respondi, Sônia. Mais conhecida como minha mãe. Que? Eu não sei se eu te respondi ou se eu mais te enrolei. Não, você respondeu, eu entendi. Sim. Vamos ver o túmulo vazio? Vamos. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, vencendo o último inimigo e a pena máxima do pecado de Adão, a morte. Jesus ressuscita conforme os relatos dos evangelhos, aparecendo primeiro às mulheres e depois aos discípulos. Mas o que é ressuscitar? Assim afirma o catecismo. O que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo. O corpo do homem cai na corrupção, enquanto sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. Pelos méritos de Cristo, nós poderemos também ressuscitar um dia, para a glória com um corpo glorificado. Mas há aqueles que negam a historicidade da ressurreição de Jesus. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano de 56, pôde escrever aos Coríntios: transmitir-vos, em primeiro lugar, o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir apareceu a Pedro, depois aos 12. O apóstolo fala aqui da tradição viva, da ressurreição de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco.
Não precisamos de provas históricas, apenas crer pela fé. Mas os primeiros cristãos davam as suas vidas para testemunhar isso. Todos os 12 apóstolos derramaram seu sangue para testemunhar que não tinham medo da morte, porque sabiam que ressuscitariam com Cristo. Continuemos com o catecismo. A morte de Cristo foi uma verdadeira morte, na medida em que pôs fim à sua existência humana terrena. Mas por causa da união que a pessoa do Filho manteve com o seu corpo, este não se tornou um despojo mortal como os outros, porque não era possível que ele ficasse sob o domínio da morte. E por isso o poder divino preservou o corpo de Cristo da corrupção. De Cristo pode dizer-se, ao mesmo tempo, foi cortado da terra dos vivos. A minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos, nem deixarás o teu santo, que o teu santo conheça a corrupção. A ressurreição de Jesus, ao terceiro dia, era disso, sinal, até porque se julgava que a corrupção começava a manifestar-se a partir do quarto dia. Nós os anunciamos a boa nova, de que a promessa foi feita aos nossos pais. A cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos novos documentos do Novo Testamento, pregada como parte essencial do mistério pascal, ao mesmo tempo que a cruz. Cristo ressuscitou dos mortos. Pela sua morte venceu a morte, e aos mortos deu a vida. Podemos, enfim, exclamar: Jesus ressuscitou, aleluia. Então, muita coisa para refletir aqui também. Vencendo Cristo a morte espiritual, veio também a sua ressurreição física, corporal. E a primeira coisa que nós temos que combater aqui, de modo apologético, é a verdade histórica da ressurreição de Cristo. Uma vez eu estava na faculdade de filosofia, né? Mas como eu estudava com os seminaristas, né? Então tinha muito professor que era também professor de teologia, e ele ensinava assim: Cristo ressuscitou simbolicamente no coração dos discípulos. Eu quase vomitei, né? Quando a pessoa fala isso, né? Por quê? Porque existe na igreja várias correntes teológicas, uma delas a teologia da libertação, que jogam fora tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que é espiritual, e pregam um Cristo estritamente histórico, né? Quase como ele fosse apenas um homem sábio, um revolucionário, né? E isso faz com que o cristianismo, esse cristianismo pseudo, assim, se encaixe com outras religiões, né? E assim por diante. Mas Cristo ressuscitou. Cristo, vamos lá, eu estou ensinando para vocês a fé da igreja. Não é a fé do Felipe, não é a fé da Sônia, é a fé dos apóstolos. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Isso aconteceu não de maneira metafórica, nem de maneira simbólica, mas sim de maneira real. Tão real como Cristo está presente na Eucaristia. Como a gente estamos estudando também. Ou seja, Cristo realmente, no tempo, no espaço, em um ano que existiu, ressuscitou. Isso é um fato testemunhado pelos discípulos, e das quais os discípulos deram a sua vida por isso. Ora, se Cristo não tivesse ressuscitado, será que os discípulos teriam a coragem do martírio de morrer por Cristo? Os primeiros cristãos, principalmente os que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, os apóstolos, as mulheres, a maioria deles foram mortos e martirizados, mas eles iam morrer felizes porque eles sabiam que a morte não era o fim, porque eles viram com seus próprios olhos. Quem? Cristo, aquele que morreu na cruz, ressuscitar.
E Cristo vem demonstrar por isso que ele vence a morte também fisicamente, materialmente. Só que nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, temos a promessa de que isso também acontecerá com nós se nós, pelos méritos de Cristo e também pelos nossos méritos, que a nossa fé ela não é somente a fé, mas também as obras, né? Nós cristãos não somos protestantes, né? Que fala que somente a fé é suficiente, não. Nós temos que também fazer a nossa parte, cooperar com a graça de Deus. Alcançaremos a salvação e no último dia nós iremos também ter o corpo glorioso. O nosso corpo pode estar cremado, pode estar só o pó, às vezes até não existir mais. Cristo vai, sei lá, mano, vai pegar as células do seu corpo, vai juntar tudo, vai fazer um corpo novo e glorioso, físico para você. E ele demonstrou isso com o seu filho Jesus. E ele vai demonstrar isso também, a gente vai ver em outros momentos, com a Virgem Maria, ela que morre e tem o seu corpo elevado ao céu e ressuscitada no céu. A Virgem Maria, ela é assunta, ela sobe aos céus. Então, com a morte de Cristo, a gente vai ver no próximo tópico que a natureza humana entra no céu. Ou seja, tem humanos no céu. Alguns só de almas, como todos aqueles que morrem em Cristo, e outros de corpo e alma. Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. Significa que quando um corpo físico humano entra no céu, significa que a nossa natureza humana é compatível com a natureza celeste. Sabe o que significa? Você foi feito para o céu. O seu corpo foi feito para o céu. A gente só tem que passar pela prova aqui na Terra, gente. Facinho, né, Felipe? Passar, claro que não, né? Mas a gente só tem que passar pela prova aqui na Terra. Então, ressuscitar, segundo o catecismo, é quando, pela morte, a alma sai do corpo e Cristo, Deus, une essa alma de novo a um corpo que vive. E no caso da questão, Cristo, quando nós ressuscitarmos, não morreremos de novo, porque pela onipotência divina, ele nos restituirá definitivamente a nossa vida. E restituindo definitivamente a nossa vida, nós teremos a nossa alma e nosso corpo imortais e eternos. Imortais, né? Eterno é só Deus. Mas seremos imortais. Pode falar. Lembrando que essa alma volta para o seu corpo e não para o corpo de outros, como ensina a outras religiões que diz que você vai reencarnar em outra pessoa. Bingo. Porque o espiritismo, as religiões orientais enxergam o mundo como um ciclo reencarnacionista. E isso é, para nós cristãos, uma heresia. Nós não acreditamos em reencarnação. Nós temos um corpo e uma alma apenas, uma única vida. Ok? E quando nós morremos, nossa alma vai para o céu ou para o inferno. Depende do que você aprontou por aí, né? Ou depende do quanto você amou a Deus, né? Sua alma vai para o céu ou para o inferno. E após o último dia, sua alma voltará para o seu corpo. Agora, para ir para o céu de corpo e alma, ou para ir para o inferno também de corpo e alma. Certo? Eu não quero ir para o inferno de corpo e alma. Nem de alma, nem de nenhum jeito, né? Eu quero ir para o céu. Mas imagina no céu a glória que será nosso corpo glorioso. A gente vai aqui também para finalizar esse tópico e a gente trocar de sala, né? E com tudo isso, a morte ela não dá fim à existência humana. Nós existiremos enquanto alma e no último dia nós também existiremos enquanto corpo e alma glorioso e ressuscitado. Por isso que no credo a gente diz, creio na ressurreição dos mortos. Né? Quando a gente crê na ressurreição dos mortos, a gente crê que os mortos irão voltar à sua vida com a sua alma unida ao seu corpo.
né? Não sei, eu deixei de falar alguma coisa importante que a gente leu. Então, vamos lá, vamos trocar de sala então, gente, porque vai estar dando aqui o término. Vamos trocar de sala e a gente vai já finalizar lendo o último tópico. Eu meio ponto, tem que sair correndo, desculpa, tá, gente? Mas vai dar tudo certo. Vamos trocar de sala. É isso aí, pessoal, vamos voltando. Nessa certeza que esse corpo aqui que fica doente, esse corpo aqui que fica, como eu posso dizer, cansado. Imagina, a gente vai viver num mundo onde um céu eterno, onde a gente vai ter um corpo que não se cansará, um corpo que não ficará doente, um corpo que gente, é lindo de dizer isso. A gente vai ter e você vai ver a misericórdia de Deus, porque quantas vezes a gente usou esse corpo para o mal, né? Quantas vezes a gente usou esse corpo para fazer coisa errada? E a gente vai perceber que a misericórdia de Deus vai glorificar esse corpo que foi usado para o mal, para a iniquidade, para a felicidade eterna. Porque Deus, ele é capaz de transformar todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, vai dizer uma passagem bíblica, né? Eis que faço nova todas as coisas, né? E nós, como pertencentes a Deus, somos também, né? Nosso corpo ficará glorificado no céu. Próximo tópico que nós vamos ler: Jesus sobe ao céu de corpo e alma. A ascensão de Jesus. Nós vimos que Jesus ressuscitou. O que ele fez enquanto ressuscitou? Ficou andando por aí: aê, Pilatos, tô vivo, Caifás, seu bananão. Não, Jesus não ficou por aí ostentando o seu corpo glorioso. Ele aparecia e desaparecia. Ele aparecia para os discípulos, ele aparecia para aqueles que ele queria aparecer. E justamente porque nós também temos que dar testemunho de Cristo, nós temos que ter fé na ressurreição de Cristo. Certo? E é por isso que Cristo, ele se oculta para as pessoas que precisam adquirir fé. Tomé, quando viu a Cristo, o que disse Tomé? Antes, né? Já vou ceder para você, tá? Não. Tomé, quando ele viu os discípulos falaram: gente, eu vi Jesus. Tomé olhou assim e falou: eu não acredito, só acredito quando eu tocar nas suas chagas, quando eu tocar nele. E no dia que Tomé aparece, Jesus aparece para Tomé e Jesus fala: tenha fé, né?
toque aqui do meu lado. Uau, você crê porque você acredita. Você crê porque você viu, Tomé. Felizes aqueles que, não vendo, acreditam. Somos nós. Nós não vemos Jesus, né? Nós não vemos Jesus, mas nós temos fé na ressurreição de Cristo. E mais felizes somos nós do que Tomé, que viu. Porque nós não vimos e acreditamos. Ele viu e acreditou. Nós não vimos, mas mesmo assim nós acreditamos. Temos mais méritos que Tomé, né? Isso é a beleza da fé. Acreditar naquilo que não se vê. E a beleza da fé é essa. Eu não vejo Jesus, mas eu creio firmemente na sua existência. Vamos lá, Léo? Com licença, existe alguma coisa que fala sobre a salvação, possibilidade, né, das crianças no limbo? Não entendi? O limbo. Ah, Tem a questão do limbo. a possibilidade de salvação das crianças que estão no limbo. Então, sabe aquela passagem que eu falei do catecismo? Que a salvação das crianças que morreram sem batismo está confiadas à misericórdia de Deus? A palavra limbo, ela pode ser entendida de várias formas. Existem tradições teológicas bem antiquíssimas que creem no limbo e tradições teológicas igualmente antiquíssimas que não creem no limbo. E quando você tem uma questão aberta é porque a igreja ainda não decidiu dogmaticamente sobre isso. Vamos lembrar que até o século XX, século XIX, o dogma da Imaculada Conceição, da Assunção da Virgem Maria aos céus estava em aberto. Então tinha pessoas que acreditavam que a Virgem Maria não tinha subido aos céus e tinha pessoas que acreditavam que a Virgem Maria tinha subido aos céus. E a igreja demora milênios para decidir essas questões, porque o que a igreja trabalha? A igreja trabalha com o tempo. Com o tempo, Deus vai confirmando as coisas e vai confirmando a fé das pessoas. E então, se um limbo um dia vai ser declarado como um estado oficial de lugar onde as pessoas que morrem sem batismo estão, um dia a igreja vai decidir sobre isso. E o que nós temos agora? Opiniões, certo? E as opiniões teológicas que a gente tem é que as pessoas que morrem ao céu, que morrem sem o batismo e não têm a culpa de não ter o batismo, vamos dizer assim, ela nunca teve a oportunidade de se batizar, elas se salvam pela misericórdia da ignorância, né? Se elas viveram a fé tranquilamente, sem a questão da lei natural, tá ligado? As crianças, eu creio firmemente, eu sou da opinião teológica que as crianças que morrem sem batismo são inocentes, então, portanto, elas estão no céu, minha opinião, né? Minha opinião, eu tenho que deixar isso bem claro, né? Mas tem uns que acreditam que elas vão ficar numa parte do inferno que não tem sofrimento, que chama limbo, né? Que não tem os sofrimentos porque elas não têm culpa, né, de estar ali, mas também não tem a graça da visão beatífica porque elas não tiveram batismo. Então essa é outra opinião teológica, né? Então fiquem aberto, estudem. Eu gosto do Joseph Ratzinger, né? Eu gosto do Bento XVI. E o Bento XVI fala mais ou menos essa opinião minha, né? Mas você vai ter outros santos que vão falar o contrário. E eles vão deixar de ser santos por causa disso? Não, porque é uma questão que está aberta na igreja, né? Está em aberto. E quem sabe um dia um concílio, um papa declare, mas um dia quando o papa declarar, acabou a discussão. Como ele declarar ex cátedra, quando ele declarar em um concílio, o limbo existe, acabou a discussão. Ou o limbo não existe, acabou a discussão também. Mas se tem a discussão, porque a igreja deixou em aberto. Que nem os dominicanos, eles eram contra o dogma da Imaculada Conceição. Para eles, Maria, em algum instante, ela tinha pecado, né? E depois ela foi, quando engravidou de Cristo, ou em algum momento ela teve seus pecados remidos. Mas os dominicanos acreditavam piamente que Maria não era imaculada. E Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, argumentava a favor disso. Só que quando o Papa Pio IX declarou o dogma da Imaculada Conceição, acabou a discussão. Os dominicanos nunca mais falam sobre isso. Eu vivo a Imaculada Conceição. Acabou. Virou dogma, né? Então, quando
Roma lacuna causa finita est, né? Roma falou, causa encerrada. Isso é uma frase de Santo Agostinho, né? Vamos lá. Jesus ascende não sei se eu respondi ou mas te enrolei, né? Às vezes eu respondo enrolando, né? Então beleza. Mãe, você pode por favor ler Jesus ascende ao céu? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Alto Tá me ouvindo? Sim. Peraí. Jesus, túmulo vazio. Jesus ascende ao céu. É o último tópico. Eita, peraí. Nossa, pulou aqui. Cristo morreu. Ascensão de Cristo. Ah, sim, achei. Jesus ficou 40 dias com os seus nesse mundo. Apareceu várias vezes aos seus discípulos. Tomé, diante de Cristo ressuscitado, quis ver para crer. Tocou em suas chagas e confessou: Meu Senhor e meu Deus. Apareceu para os discípulos de Emaús, que o reconheceram a partir do pão. Mas as aparições de Jesus eram esporádicas, pois em seu corpo glorioso esse mundo já não o suportava. Então ele sobe aos céus. Meditemos os mistérios da ascensão de Jesus. No 665 diz assim: a ascensão de Cristo marca a entrada definitivamente da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde há de voltar, mas que, entretanto, o oculta aos olhos dos homens. Cristo morreu e voltou à vida para ser Senhor dos mortos e dos vivos. A ascensão de Cristo ao céu significa a sua participação na sua humanidade, no poder e autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor. Ele possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de todo principado, poder, virtude e soberania, porque o Pai tudo submeteu a seus pés. Em Efésios. Cristo é o Senhor dos cosmos e da história. Nele, a história do homem e até a criação inteira encontram a sua recapitulação e o seu acabamento transcendente. Depois da ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Estamos já na última hora. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos, a renovação do mundo, já irrevogavelmente adquirida e, de certo modo, encontra-se já realmente antecipada nesse tempo. Com efeito, ainda aqui na Terra, a Igreja está aureolada de uma verdadeira, embora imperfeita, santidade. O reino de Cristo manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos que acompanham o seu anúncio pela Igreja. Pois bem, gente, Cristo, ele subirá, né, aos céus. E é importante, quando Cristo ele sobe aos céus, ele vai deixar a igreja. E o que é a igreja? A igreja é a continuação histórica de Cristo, da missão de Cristo. A igreja é Cristo na história. Cristo ficou 40 dias, apareceu para os discípulos, para Tomé, os discípulos de Emaús, e ele aparecia, mas ele não se revelava, ele não falava, eu sou o Cristo. Ele aparecia, as pessoas que olhavam falavam, é Cristo, é Cristo. E isso dá para nós a questão de que mesmo Cristo aparecendo para os discípulos, era necessário ter fé e afirmar, tu és o Cristo, meu Senhor, meu Deus, o Deus ressuscitado. Então Cristo, a ressurreição de Cristo, é algo que aconteceu no tempo, na história, é algo que aconteceu da vida real, mas é algo que você tem que atestar antes pela fé do que pela razão.
Antes pela fé, eu falo que Cristo ressuscitou, do que pela razão. Meus olhos viram Cristo ressuscitado. Sendo assim, os discípulos que viram Cristo ressuscitado, eles viram também com seus olhos Cristo dando as suas últimas instruções, que foram: ide a todas as nações, batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outros evangelhos ele dá mais instruções, mas o que todos os evangelhos vão narrar é que Cristo, com a sua própria força, porque é a ascensão, Cristo, ele não é levado para o céu com um avião, ele não vem os pássaros nem os anjos levar. Ele sobe ao céu com sua própria virtude. E Cristo sobe ao céu com a sua própria virtude. Diferente, por exemplo, da assunção da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela vai subir aos céus elevada por Cristo. Mas Cristo é Deus, então ele eleva-se a si mesmo, porque ele é o Senhor do cosmos. Ele é o Senhor do universo. Diante de Cristo estão sujeitos o céu, a terra e tudo aquilo que é criado. E Cristo sobe aos céus, deixando para os discípulos a missão de continuar e conquistar as pessoas pela fé. Razões para isso. Se Cristo fosse um missionário, vamos dizer assim, ele ficasse aqui na terra, as pessoas não precisariam ter fé, porque Cristo iria falar: olha, eu sou Cristo, ponto, eu vi que é Cristo, então eu não preciso fazer caridade, eu não preciso fazer o bem, eu já vi a Cristo, então eu já sei. Agora, quando vem as pessoas que falam em nome de Cristo, aí você tem que ter fé naquilo que está sendo anunciado. E muitas pessoas não tiveram essa fé. O que começa na história da igreja nascente, o que a gente chama de perseguição aos cristãos. Certo? Que os cristãos davam a vida, testemunhavam a Cristo, convertiam pessoas e incomodavam outras pessoas por causa disso. Né? Os imperadores, o pessoal das religiões politeístas que estavam perdendo fiéis para o cristianismo. E o que acontecia? Os cristãos começaram a ser perseguidos por causa disso. Mas os cristãos, como eu disse em outra oportunidade, eles morriam felizes, porque alguns viram com seus olhos, os discípulos, que a morte não é nada, que podem fazer qualquer coisa com o seu corpo. Todos os discípulos foram martirizados, mas para eles isso era uma causa de alegria, porque eles viram como que o corpo humano adentra no céu. Eles viram que a morte não é o fim. E os que não viram a Cristo ressuscitado, mas ouviram e acreditaram, pela fé, eles tinham a mesma convicção que os discípulos que viram. Porque o que faz crer na ressurreição de Cristo é a fé, não a razão. Mas vai dizer Santo Tomás de Aquino que a fé e a razão, elas são filhas do mesmo Pai, porque elas buscam o mesmo objeto, que é a verdade. A fé e a razão nos levam à verdade, mas a verdade da fé, ela é superior à verdade da razão. Então, pela fé nós cremos que Cristo ascendeu aos céus, que Cristo ressuscitou, e pela fé nós podemos ter o mesmo grau de fé que os apóstolos tiveram, mesmo sem ver o que eles viram. Muito bem, a ascensão de Cristo ao céu marca a entrada definitiva da humanidade no céu. Então, se um humano entrou no céu e Cristo, ele era homem, tá? Ele tinha a que a gente chama de união hipostática, né? Que ele tinha 100% natureza divina e 100% natureza humana. Ele era um ser humano divino, mas o corpo de um ser humano divino adentra no céu, ou seja, um corpo humano entra no céu, abrindo espaço para que o nosso corpo um dia também entre. E acho que isso é uma maneira justa de terminar a aula de hoje.